queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, escrita através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esse livro aqui, ó, essa é a capa mais moderna, mas existem outras capas que você poderá encontrar na sua prateleira, em alguma livraria, em alguma biblioteca de casa espírita. É o mesmo conteúdo e é importantíssimo que nós estejamos aprendendo tudo o que está nele. Já vimos na semana passada o começo dessa história trágica da dominação telepática, o envolvimento emocional, o envolvimento amoroso, a entidade à distância, encarnada ainda, veja só, encarnada, usando o pensamento para manter o domínio afetivo sobre outro. E como que a nossa vulnerabilidade, quando nos sintonizamos no mal, também permite que essa mesma influenciação atue sobre nós fisicamente. Porém, vimos que no final do capítulo 19, a mãezinha que estava doente na cama ia receber o atendimento emocional, afetivo, carinhoso da sua filha Anésia e da sua netinha, a mais nova, a Márcia. Hoje vamos ver exatamente o capítulo 20, cujo título é Mediunidade e Oração. Vamos ao texto? Vamos lá. Em um pequeno aposento, uma senhora, aparentando 70 anos de idade, apresentava uma aflitiva dispneia, uma dificuldade de respiração. A pequena Márcia, a neta, agitando um leque improvisado, propiciava à doente um pouco de ar fresco. Ao lado da enferma, porém, uma entidade, um espírito de aspecto desagradável, apresentava uma estranha máscara de perturbação, um rosto, uma face perturbada e de sofrimento, ligando-se, como se fosse um imã prendendo o ferro, não é? E ligando-se à velhinha e agravando-lhe os tormentos físicos. Tratava-se de um homem desencarnado, demonstrando no olhar a alienação mental evidente. Enquanto Anésia, a filha dessa senhorinha, se acomodava junto à doente, com insuperável ternura, procurando esquecer-se de si mesma, dos problemas com o Jovino, do ciúme, com a finalidade de ajudar a velhinha, Aulus, o nosso instrutor, nos informou prestativo. Disse ele: aqui está nossa irmã Elisa, em avançado processo liberatório, avançado processo de desencarnação. Está vivendo as últimas horas do corpo carnal. E então Hilário perguntou: e este homem de triste aspecto, que está na sua cabeceira, preso ali perto da doente? E este espírito, como diz André Luiz, não estava identificando a presença das entidades amigas. Ele não via o mundo espiritual à volta dele. Este aí é um infeliz indivíduo, o que foi filho da nossa veneranda amiga, essa velhinha, que já há muitos anos está distanciado da experiência física, já está desencarnado faz tempo. Ou seja, o espírito que estava ali, que tinha um aspecto de alucinado, havia sido filho da velha, que agora estava no processo de desencarnação. Ele teve a infelicidade de chafurdar, de atolar-se no vício da embriaguez. E, numa noite de extravagância, ele foi assassinado. A mãezinha, porém, se lembra dele como se lembraria de um herói e o chama incessantemente, retendo o infeliz ao pé do próprio leito. E então Hilário, que não se continha, disse: mas, meu Deus, por que isso? E o assistente modificou o tom de voz e recomendou-nos serenidade. Calma aí, Hilário, vamos esperar o tempo, vamos analisar o caso no momento oportuno. O que está nos trazendo aqui
é o problema da anésia. Esta é a situação que pede colaboração imediata. Então, o Hilário ficou na dele, não é? Realmente, a pobre senhora, a Anésia, de fisionomia fatigada, cansada, acariciava a doente com palavras de amor. Mas Dona Elisa parecia louca, distante, sem consciência. Então a filha Anésia começou a chorar. E a sua filha, a netinha da velhinha, a Márcia, com voz meiga, pergunta para ela: por que chorar, mãezinha? A vovó não está pior. E essa voz meiga de Márcia ecoou no ambiente, modulada com indescritível carinho. A menina, que nem de longe poderia perceber aquela tortura que a mãezinha estava passando, abraçou Anésia, convidando-a à oração. Vamos orar, mamãe? Dona Anésia desejou que as outras duas filhas, mais velhas, também estivessem juntas. Porém, Marcina e Marta, as duas filhas mais velhas, alegaram que o aniversário de uma companheira de trabalho exigia que elas estivessem fora por alguns minutos. Então, a dona da casa, Dona Anésia, sentou-se próxima à doente, acompanhada pela atenção da filha mais nova, e pronunciou então sentida oração. À medida que orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Vejam só, nós vamos mostrar a você uma imagem do projeto Imagem, que mais ou menos retrata esta primeira fase deste capítulo. E você vai ver o que nós já contamos aqui e o que André Luiz ainda vai contar. Veja aí o slide em que o projeto Imagem nos apresenta esta cena. Vocês veem a Dona Anésia com a sua filha mais nova, sentadas junto à doente. Lá atrás estão Aulus, André Luiz e Hilário. A doentinha, Dona Elisa, está deitada e ali junto dela aquele espírito de olhar alucinado. Mas você vai dizer assim: mas tem os outros espíritos meio estranhos lá atrás. Por que eles estão ali no quarto? Você vê, o Aulus está com a mão esticada, explicando para os seus dois alunos esta cena. Enquanto que as duas estão com um livro que servirá de ajuda para meditarem em um tema elevado, em oração. Vamos voltar ao texto. Ela começou a orar e houve uma modificação no seu mundo interior. André Luiz nos está revelando isso. Os dardos de tristeza que estavam dilacerando, destruindo a sua alma, desapareceram diante dos raios de branda luz que se exteriorizavam do seu coração a partir deste momento. Desde esse instante, como se houvesse acendido uma lâmpada em plena escuridão, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, aproximando-se dela, de quem estava rezando, como se fossem doentes solicitando remédio. Esses são os outros espíritos que você viu na imagem. Nenhum deles nos percebia a presença, diz André. E diante de nossa curiosidade silenciosa, que não ousava perguntar, o instrutor esclareceu. Estes companheiros que vocês estão vendo entrarem aqui, são companheiros que trazem ainda a mente em um teor vibratório idêntico àquela que eles tinham, ou aquele teor que eles tinham quando estavam na carne. Eles morreram na carne, mas continuam pensando como se fossem de carne. Na fase em que eles estagiam, mais depressa eles se ajustam, mais depressa eles se recuperam, com a ajuda dos próprios encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram,
eles se sentem mais vivos e mais lúcidos quando estão na companhia de outros. E se eles não são capazes de ouvir pensamentos, pelo menos eles escutam a voz do encarnado. Por esse motivo, é que quando nós recomendamos às pessoas que façam o evangelho no lar, mesmo quando elas estejam sozinhas, porque não têm com quem fazer, ou porque moram sozinhas, mas querem orar, é importante que nós, ao fazermos a oração, a façamos em voz alta. E quando formos ler alguma página de algum livro, do Evangelho, da Bíblia, de alguma coisa, que nós também leiamos em voz alta. Porque, como você está vendo, existe um padrão de espíritos que não escuta pensamento, porque está muito próximo, muito ligado ainda ao mundo físico. Porém, eles escutam o que se fala. Eles escutam a oração que se profere, a leitura da obra, porque eles só estão dependendo do ouvido. Psicologicamente não estão elevados, estão muito terra a terra. Por isso é bom que quando se vai fazer, mesmo sozinho, a oração em família ou a oração no lar, que nós assim profiramos nossas vibrações em voz alta. Alta para o ambiente, assim, não gritada, né, para a vizinhança ouvir, não, mas em voz audível, não apenas com o pensamento, rezar com a mente. Porque esta oração mental, nem todos conseguem captar, nem todas as entidades aflitas conseguem, mas como você viu na cena, a dona Anésia começou a falar, fazer uma prece, essa luz que se acendeu atraiu espíritos que estavam presos ainda ao mundo físico. Como se eles ainda tivessem carne, mesmo não tendo. É a mente que está presa. E então, eles estavam ouvindo, estavam recebendo as exortações, como a gente está vendo a explicação do André Luiz aqui, nos contando este momento. Vamos voltar ao texto? Vamos lá. Diz Aulus que todos aqueles espíritos que se encontram nesse estado de alheamento, de inconsciência a respeito de si mesmo, dentro do raio de ação das nossas preces ou das preces da nossa amiga, todos os que estão ali próximos recebem o toque de espiritualidade que emana, que flui do serviço dessa natureza. E quando sensíveis ao bem ou com sede de renovação interior, eles são atraídos, eles respondem a esse apelo de elevação que os visita. E aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhem esclarecimento e consolo, amparo e benefício, eles também podem ir melhorando. E então, Hilário faz um comentário. Nossa, quanto valor num insignificante ato de fé que é rezar. Quanto valor! E o assistente, afagando a cabeça inquieta de Hilário, lhe disse: sim, Hilário, o homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho. Contudo, a morte o obriga a regressar aos alicerces da simplicidade para a regeneração da própria vida. Um momento de oração ao pé do leito é um momento que ajuda não só a doente que está ali na cama, mas que também atrai. Como quando você sente um perfume no ar e você vai em busca de onde está a fonte deste perfume, você vai sendo atraído pelo odor. Então você não vai na direção em que o odor desaparece, você vai procurando sentir as moléculas que estão espalhando-se daquele foco, até chegar àquele local de onde sai o cheiro. E no caso é o perfume. A prece e a luz fazem isso com essas entidades. Elas são atraídas por aquele chamamento. A essa altura, diz André, Anésia abriu precioso livro de meditações evangélicas. E ela estava ali fazendo isso, acreditando que estava fazendo isso ao acaso. Porém, o tema que foi
o escolhido, foi escolhido pelo espírito daquela senhorinha Teonília, que bondosamente vigiava os movimentos de Anésia. Surpreendida, a dona da casa notou que o texto se referia à necessidade do trabalho e do perdão. E de maneira dócil, correspondendo à influenciação dessa mentora, Dona Teonília, a esposa de Jovino, começou a falar sabiamente sobre os impositivos do serviço e da tolerância construtiva em favor da edificação justa do bem. A voz dela, fluente e suave, transmitia, sem que ela mesma percebesse, o pensamento de Teonília, o espírito amigo, que com isso buscava socorrer Anésia no seu coração atormentado. Numa pausa mais longa, a filhinha Márcia reparou e comentou com inteligência: "Continue, mãezinha, continue. Tenho a ideia de que nos achamos à frente de enorme multidão." E então, sem pensar que ela estava pregando, acima de tudo para ela própria, Anésia disse: "Sim, minha filha, estamos sozinhas porque a vovó, cansada, não nos escuta. Isso, porém, é só na aparência. Muitos irmãos desencarnados, por certo, permanecem aqui conosco e acompanham o nosso culto de oração." E prosseguiu nos comentários que efetivamente acendiam, iluminavam com novo ânimo as almas presentes, ávidas, famintas, sedentas de luz, tanto quanto desejosas de paz e de refazimento. Terminada a tarefa, Márcia despediu-se da mãezinha com um beijo. Precisava dormir porque a escola de manhã exigia um repouso mais cedo. Depois de afetuosas recomendações à menina, viu-se Anésia somente com a sua mãe semi-inconsciente no quarto. Acariciou o rosto pergaminhado, enrugado e pálido. Acomodou-lhe a cabeça suarenta nos travesseiros e deitou-se ao lado dela, ao lado da mãe, como que procurando pensar e pensar. Aulus fez significativo gesto e Teonília exclamou. Aliás, ele fez o gesto a Teonília e lhe disse, o Aulus disse: "Teonília, este é o momento exato." Ambos, então, com muito cuidado, começaram a aplicar-lhe passes sobre a cabeça, concentrando energia magnética ao longo das células corticais, que estão no córtex cerebral. Anésia começou a sentir uma branda hipnose, um sono, que ela própria atribuía ao cansaço, e então não resistiu ao soninho. Em breves instantes, Anésia deixava o corpo denso, que estava agora prostrado pelo sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Ela estava quase que lúcida saindo do corpo. Porém, diz André, não parecia tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Por quê? Lembra que ela estava há alguns minutos antes pensando na situação da amante, do marido, o que estava acontecendo, toda aquela frustração. Agora que o corpo adormeceu, era de se esperar que ela acompanhasse a Teonília, que estava cuidando dela, ou que ela estivesse em contato imediato com os espíritos amigos que estão ali a pedido da Teonília, que fizeram o passe, que afastaram aquelas emissões negativas à distância, que agora estão aproveitando o momento da prece para permitir que ela repouse um pouco fisicamente.
Veja só o que André vai dizer na sequência. Quando ela saiu do corpo, ela não estava assim tão consciente quanto se desejaria que ela estivesse. Diz o texto: centralizada no afeto ao marido, Jovino, ele constituía para ela obcecante preocupação. Naturalmente, reconheceu Teunília e Aulos como benfeitores e nos lançou um significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada, aflita. Queria ver o esposo, queria ouvir o marido. E então, Aulos decidiu satisfazê-la. Eu vou levar você até ele, disse Aulos. Amparada pelos braços da admirável amiga Teunília, ela, Anésia, tomou a direção que lhe pareceu acertada, como quem possuía de antemão todos os dados necessários para a localização do marido. GPS? Localizador de celular? Para quê? Se a vibração, se o pensamento, se a sintonia nos conecta com aquelas pessoas que queremos encontrar, sem precisarmos de nenhum GPS, de nenhum satélite, de nada. Ela sabia onde o marido estava. Então, olha só que interessante que vai acontecer agora. Aulos conosco explicou que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela ligação, pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Não precisa se esconder, os espíritos que nos amam nos acham. Em vasto salão de um clube noturno, era lá que era a reunião do Jovino com os amigos dele para cuidar dos negócios. Você lembra disso? Então, em um vasto salão de um clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher que se fizera nossa conhecida nos fenômenos telepáticos, integrando um alegre grupo em atitudes de profunda intimidade afetiva. Profunda intimidade, veja como os espíritos são bonitos para descrever as coisas, né? As coisas mais levianas estavam ali em profunda intimidade afetiva. Rodeando o conjunto, diversas entidades que nós não conhecíamos formavam um vicioso círculo de vampiros que não percebiam a nossa presença. Os comentários sarcásticos, menos edificantes, prendiam as atenções. Ela, Anésia, vê o companheiro na posição em que se achava e, ao vê-lo, desferiu doloroso grito e caiu em pranto. Seguida por nós, ela se pôs recuando naquele ambiente, como se ferida de aflição e assombro, como se ela fugisse daquilo que ela estava vendo. E tão logo nos vimos na via pública, agora já ao sabor do ar leve da noite, o assistente a abraçou paternalmente. Percebendo-a agora mais senhora de si, embora o sofrimento lhe transfigurasse, lhe modificasse o rosto, Aulos falou com extremado carinho a Anésia. Disse ele: minha irmã, recomponha-se. Você acabou de orar pedindo assistência espiritual e aqui estamos, te trazendo solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. E a pobre criatura em lágrimas disse: esperança? Fui traída, miseravelmente traída, disse ela. E então continuou a conversa entre ambos, tendo Aulo um comportamento bastante comovente e expressivo. E ele disse a ela: você foi traída por quem? Ah, pelo meu esposo, que não respeita os compromissos do casamento. E então Aulos lhe responde: mas por acaso, Anésia, você admite, você imagina porventura que o casamento seja uma simples excursão
no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão que se eternizasse no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração. Com que objetivo? Com vistas ao aprimoramento que nós devemos ter dia a dia na construção do nosso futuro. Você ignora que no educandário existem professores e alunos? Por acaso você não sabe que em qualquer escola tem quem ensina e tem quem aprende? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? E então, chamada aos seus brios, a interlocutora parou de reclamar, suspendeu a lamentação. Ainda assim, após olhar o nosso orientador com estranha confiança, com profunda confiança, ela disse tristemente: "Ah, mas Jovino..." Porém, impedindo que ela terminasse a frase, Aulus lhe disse: "Você se esquece de que seu esposo precisa muito mais agora do seu entendimento e do seu carinho? Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para reerguer-se. Como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração, que lhe requisita tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Anésia, diz o Aulus, o amor não é tão somente a aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. O amor é uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão sem condições, em favor daquele ser e dos seres que nós amamos. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas, pelos vermes da morte. Todavia, nada há a temer se a jardineira está vigilante. Nesse ponto das belas palavras do instrutor, a mãezinha de Márcia, a Anésia, voltou-se para ele à maneira de uma doente agarrando-se ao médico e rogou em voz súplica, em voz assim de pedido profundo: "Sim, sim, reconheço. Porém, não me deixe sozinha, me sinto atribulada. Que fazer da mulher que o domina? Eu vejo nela a perturbação e o fel da nossa casa. Ela causa tudo isto. Assemelha-se, ela se parece com o espírito diabólico que fascina meu marido, que o destrói." E o Aulus responde: "Não se refira a ela desse modo, com palavras amargas. Ela também é nossa irmã, vitimada por lastimáveis enganos. Mas como aceitá-la? Eu percebo a sua influência maligna. Parece uma serpente invisível, trazendo com ela pavorosos monstros para junto da nossa família. Nosso templo doméstico, por isso, se transformou num inferno em que não mais nos entendemos. Tudo agora é fracasso, desarmonia e insegurança. Que fazer de semelhante criatura?" E Aulus responde: "Tenhamos compaixão por ela. O seu despertamento vai ser terrível." Compaixão! E que outra melhor represália senão a compaixão? Anésia responde: "Não seria mais justo colocá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo deixá-la ao lugar escuro que merece?" Aulus, porém, pegou a mão inquieta e disse a Anésia:
Vamos nos abster de julgar, minha filha. De acordo com a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar, senão a cegueira e a morte? Por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a, lembre-se dela em suas preces e em suas meditações, como uma irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado e nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no passado, Anésia? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no amanhã? Nossa mãe ou nossa filha? Não condene. O ódio é como o incêndio que tudo consome. Mas o amor sabe apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal, que se transforma por fim em servidor do próprio bem. Ainda, Anésia, que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre, porque o tempo vai se incumbir de expulsar as trevas que nos visitam, à medida que aumente em nós o mérito moral. A essa altura, Anésia, parecendo uma criança resignada, colocou no benfeitor os olhos límpidos, olhando para ele como a prometer-lhe obediência. E Aulus, afagando-a, recomendou: volte ao seu lar, Anésia, e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio, na defesa de sua segurança. A mãezinha doente e as filhinhas lhe reclamam o amor puro, tanto quanto o nosso Jovino, que vai voltar mais experiente ao refúgio do seu coração, Anésia. Então ela ergueu a cabeça para o firmamento constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor e em seguida voltou para casa. Nós a vimos despertar no corpo carnal, de alma renovada, quase feliz. Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto e tentou com ansiedade recordar ponto por ponto aquela entrevista que havia tido conosco. Só conseguiu alinhar algumas fragmentárias lembranças, mas ela se reconheceu reconfortada, sem revolta, sem amargura, como se mãos invisíveis houvessem lavado a sua mente, conferindo a ela uma compreensão mais clara da vida. Ela se lembrou então de Jovino e da mulher que o hipnotizava, com compadecimento, com compaixão, como pessoas que lhe exigiam tolerância e piedade. Agora, um profundo entendimento lhe brotava do espírito. A compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher. E então ela pensava que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo, quando ela deveria defender o lar? Fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do coração? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade.
não devia render graças a Deus por sentir-se na condição de uma esposa digna? Sim, por certo, a pobre criatura que lhe perturbava o marido não havia ainda despertado para a responsabilidade e para o discernimento. Por certo, necessitava, pois, de compaixão e de amparo, ao invés de crítica e azedume. E agora, diz André, consolada e satisfeita, passou aos cuidados com a mãe doente. Hilário, admirado, exaltou os méritos da oração, ao que Aulus lhe disse: em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada até a mediunidade gloriosa, a prece é abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos ajudam no resgate ou na elevação. Indicando a dona da casa agora em serviço no aposento, meu colega observou: vemos então em nossa amiga preciosa mediunidade a desenvolver-se. E o orientador lhe disse: Hilário, como acontece a milhões de pessoas, ela possui consigo recursos mediúnicos apreciáveis, que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, competindo a ela a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância, na qual ela possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham à felicidade. E pela prece, busca solução para os enigmas que flagelam a existência, disse ele. Aulus sorriu e acrescentou: encontramos aqui precioso ensinamento sobre a oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si mesmo, mas conseguiu modificar-se a si própria. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo. A casa continua ameaçada em seus alicerces morais. A velhinha doente se aproxima da morte. Entretanto, Anésia, nossa irmã, recolheu expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor. E um espírito transformado naturalmente transforma as situações. Porém, nessa altura, o assistente interrompeu-se e lembrou-nos o horário de volta. Por solicitação de Teonília, examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. Eu então, diz André, manifestei o desejo de analisar o corpo orgânico, o instrumento biológico que estava se desfazendo. Porém, o instrutor nos recomendou que, pelo avançado da hora, não seria possível, mas prometeu voltar com a gente, voltar comigo, diz André, em tarefa de assistência à velhinha, na noite próxima. Na noite próxima se daria a desencarnação da senhora Elisa. Puxa vida, nós vamos ver isto no capítulo seguinte, cujo título é Mediunidade no Leito de Morte. Mas já neste capítulo, o de hoje, nós vimos que conceitos elevados têm os espíritos a respeito do amor, não é mesmo? Quantas vezes nos perdemos em atitudes de rispidez, de agressão, de revide, imaginando que nós estamos numa luta de boxe, num ringue, e que vai ser quem der o soco mais poderoso que vai ganhar. Quando a lei do universo, ela é justamente o oposto disto. Quem vai ganhar é quem amar mais, não quem agredir mais. E se os conceitos da sociedade podem estar colocando essa pessoa como uma pessoa sem vontade de se defender, sem coragem, como sangue de barata, como alguém que não tem
noção de como é que você faz as coisas, como você se impõe. Este conceito social tosco é o mesmo que havia ao tempo do Cristo. Perdoar ao tempo do Cristo era considerado uma derrota, era uma fraqueza, era uma coisa humilhante, você não se vingar. Então, você vê, há 2000 anos, os homens já pensavam nesse processo de vingança. E ainda hoje, apesar de termos já todos os ensinamentos de Jesus, que nós sucessivamente estamos assimilando ao longo de tantas vidas que já tivemos, a primeira coisa que a gente sente quando alguma coisa dessas nos acontece é desejar punir a pessoa que está causando a dificuldade. Há na vida de Chico uma história muito bonita a esse respeito. O marido que tinha uma vida em paz com a sua esposa, era um homem bem-sucedido, e tinha uma relação honesta com a mulher, um dia chega para ela e diz: minha filha, minha irmã, minha companheira, eu preciso te dizer que eu encontrei uma pessoa que eu me encantei, e eu não gostaria de fazer nada sem que você ficasse sabendo. Eu gostaria que você soubesse que eu estou apaixonado por uma outra mulher. E eu não fiz nada ainda, mas eu não queria que você fosse ferida com a minha atitude. E então, a mulher diz a ele: sabe, você foi meu primeiro namorado. Eu sempre sonhei em ter uma família e você me deu uma família, você se casou comigo. Eu sempre quis ter filhos e você me deu 3 filhos e todos estão saudáveis, todos se formaram. Você sempre foi um pai exemplar, um homem honesto. Todas as coisas lindas que eu desfrutei na minha vida foi você que me ajudou a conquistar. Então eu digo a você que, por te amar, eu quero que você seja feliz. Vá, viva a sua felicidade. Eu estarei em casa, eu estarei cuidando de todas as coisas boas que você nos deu. Eu estarei honrando nossa família por todos os bons exemplos que, como pai, como marido, você sempre deixou. Procure o que você se sente feliz de conseguir. Eu estarei esperando quando você precisar. Ela então entregou o marido. E quando o marido viu essa postura da mulher, ele se sentiu tão envergonhado que ele rompeu a ligação amorosa que tinha com a outra pessoa, porque certamente ele não encontraria em uma outra mulher uma confiança e uma demonstração de afeto como esta esposa lhe estava dando. E foi então que o casamento se fortaleceu, graças à maneira como a sua esposa pôde tratar desta fragilidade emocional. Como disse aqui o nosso Aulus, às vezes você quer o marido como seu salvador da torre, o seu príncipe encantado, mas ele é um filho. Na verdade, ele está agindo como uma criança. E você, como mãe, pode salvá-lo. E isso serve para o outro lado, para o homem também em relação à sua esposa. Este é um capítulo maravilhoso, que diz diretamente ao que nós somos, para que nós sejamos melhores. Apenas com o entendimento deste amor, e não com a noção vulgar da sociedade que você tem que se vingar. Porque senão você vai ser a vítima. Se as cobras te atacam, lembre-se, como Jesus pediu, não seja cobra como as que te picam. Porque elas vão encontrar o próprio veneno como resultado. Pense nisso. Como é bom poder aprender, não é? Como esses livros são preciosos. E vai continuar, porque a próxima semana, no próximo capítulo, vamos ver o processo da desencarnação. Eu espero você. Pense em tudo isso, aplique na sua vida e seja mais feliz do que você imagina ser. Obrigado e até o nosso próximo Espírito da Letra. Grande abraço e muita paz.